aos irmãos espirituais e nos elevamos em pensamento ao Pai Criador, agradecendo por mais este momento, agradecendo a oportunidade santa e bendita que temos todos nós de podermos aprender ainda um pouco mais enquanto permanecemos neste planeta. Lembrando que o aprendizado nos faz melhor a cada dia. Agradecendo ao nosso Pai maior, a Cristo Jesus, nosso Mestre, e aos irmãos espirituais aqui presentes, damos por iniciado a palestra da noite de hoje, marcando o reinício deste ano de 2011, do ciclo de estudos que também faz todos nós, graças a Deus. Na noite de hoje, nós temos aqui uma pessoa já conhecida de todos nós, professor Ismael, professor há muitos anos nesta casa, e com um tema, no mínimo, interessante, para não dizer essencial, diante de tantos fatos tenebrosos que vemos nos dias de hoje. E aquela dúvida que fica em nós quando vemos algo terrível, imediatamente um sentimento nos bate na alma. Deve ser este elemento retirado imediatamente da sociedade ou não? Não retirado, encarcerado, mas retirado em definitivo. O que o Cristo nos ensinou, o que o Espiritismo reaviva no ensinamento do Cristo a respeito disso. Com vocês hoje, professor Ismael, com este assunto. Meus amigos, boa noite, muita paz a todos, que possamos, ao sair daqui, cada um de nós estar muito melhor do que quando aqui chegamos. Esse tema é interessante porque, de tempos em tempos, ele volta à baila, ele volta à tona, porque, embora haja, evidentemente, um progresso sentido por todos nós na humanidade, ainda há muitas nações sobre a nossa terra que mantém essa pena de extinção da vida humana, como se o ser humano não tivesse condições de melhorar, não tivesse condições de progresso. Como a gente fala desse assunto na casa espírita, fica muito mais fácil o entendimento, porque o espiritismo, como princípio de lei natural, reconhece que o indivíduo não vive de uma vez só, e que não tem somente 20, 30, 40, 50 anos para aprender. Nós temos muitas vidas pela frente, e que o corpo não é uma peça de exposição, de brinquedo, que pode se quebrar a qualquer momento, como acontece, mas é um instrumento a serviço do nosso progresso espiritual, já que nós sabemos que o corpo nada sabe, a língua nada sabe, a garganta nada sabe, o cérebro nada sabe. São peças dessa engrenagem extraordinária que é o nosso corpo concedido por Deus para o nosso progresso. E esse corpo serve ao espírito, que é o ser inteligente da natureza. Quer dizer, quem pensa é o espírito, o corpo não pensa. Aliás, até para que o tema fique muito cansativo, há aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu pratiquei esse ato porque a carne é fraca. Mentira deslavada. O que é fraco é o espírito, efetivamente.
Então, não se pode condenar a carne ou o corpo por uma falha moral do espírito. Esta é uma realidade. Mas o tema, pena de morte, a matéria que envolve várias leis naturais, que estão no livro dos Espíritos. Lei de conservação, lei de destruição, lei do progresso e, fundamentalmente, a lei de justiça, amor e caridade. Há muitas teorias sobre a pena, seja no campo do direito, no campo da sociologia e no próprio estudo das religiões. Existe. Mas ela é sempre um castigo por alguma coisa que nós tenhamos cometido, que alguém tenha cometido. Pode ser uma pena mais leve, pode ser uma pena mais grave, e pode ser a pena máxima, contra a qual nós devemos nos opor sempre, que é a pena capital, em que o indivíduo não tem mais uma segunda oportunidade nesta vida. Mas foi uma caminhada muito lenta. Nós sabemos que toda a Idade Média a pena era uma coisa comum, entretanto aplicada sempre naquelas pessoas menos favorecidas, os mais pobres. Eles eram o que nós podíamos chamar de o bode expiatório. Então quem tinha posses, os nobres, aqueles, entre aspas, de sangue azul, sempre arranjavam uma saída. E os miseráveis eram sempre aqueles que eram queimados na fogueira, jogados na caldeira, eram enforcados, enfim. A pena na Idade Média era comum porque não se adotava o sistema que nós temos hoje das prisões. Hoje nós temos muitos lugares que têm as prisões e além das prisões nós temos as mortes. Mas a Idade Média tem um monte de exemplos a esse respeito. A própria igreja, pela Inquisição, matou, a tal ponto de recentemente, quando ainda estava em vida, antes do seu desencarne, antes da sua morte, o Papa João Paulo II dirigiu-se à humanidade toda para pedir perdão pelos erros da igreja. Todo mundo conhece esse fato. Era um Papa altamente espiritualizado. Nós sabemos que existem seres que, bem independentemente do grau onde estejam, se tenham ou não religião, eles sempre têm um coração muito aberto, muito bom. O caso do Papa João Paulo II é esse, é um ser humano extraordinário. E ele pediu, em razão dessa falha absurda durante a Idade Média, perdão pelo Tribunal da Inquisição, que faz parte da história, nós sabemos. Condenava o indivíduo apenas porque ele não acreditava dizia que não acreditava em Deus, ou não acreditava nesse ou naquele santo, ou se opunha a uma norma estabelecida pela igreja. Não era estabelecida por Deus, nem por algum espírito altamente evoluído, mas era aquilo que as regras da lei canônica dizia que devia ser estabelecido. Então, houve uma caminhada lenta, se nós tomarmos por base o tempo do dente por dente, olho por olho, do antigo processo judaico, até que nós chegássemos a um tempo mais moderno. Hoje, felizmente, nós temos um chamado processo penal, em que, bem ou mal, ainda há a possibilidade de o indivíduo recorrer, pedir, tentar justificar, com base na Constituição, para que as suas garantias sejam respeitadas. Entretanto, assim como aconteceu muito na Idade Média, ainda hoje, em pleno século XXI, da era cristã, nós temos povos, e o mais doloroso, povos que são, ou se dizem cristianizados, são seguidores dos ensinamentos cristãos, como temos também povos que sempre foram tidos como sendo
povos ateus ou materialistas. Então, se nós formos fazer um levantamento dos lugares em que no mundo existe pena de morte, nós vamos verificar. Os Estados Unidos da América do Norte é um país que tem 70% da população evangélica. Não se concebe que um evangélico não conheça o ensinamento do Cristo, né? Perdoar 70 vezes 7, no amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que naturalmente não quer que o outro lhe faça, são ensinamentos maravilhosos do Cristo. Então, presume-se que o indivíduo que se considere efetivamente evangélico jamais seja defensor da pena de morte. Pois bem, os Estados Unidos, antes de colocar no seu território mais 2 estados, que é o Alasca, lá em cima, e o Havaí, são estados que não estão dentro do território norte-americano, mas são estados norte-americanos, formando 50 estados. Os 48 estados americanos tinham pena de morte. Mas há um progresso muito lento. Ainda agora, há 2 semanas atrás, nós tivemos conhecimento que o estado da Indiana, nos Estados Unidos, aboliu a pena de morte. E é interessante saber que na América do Norte a legislação não é como a brasileira. A legislação brasileira é que o direito penal que vale em São Paulo, vale no Amazonas, vale em Tocantins, vale no Mato Grosso, vale na Bahia, vale no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um direito que vale para o Brasil inteiro. O Código de Processo Penal também brasileiro vale no território nacional todo. Entretanto, nos Estados Unidos, a legislação penal e processual penal é estadualizada. Cada estado tem o seu Código Penal, tem o seu Código de Processo Penal, tem a sua Suprema Corte, a sua Corte Estadual. E naqueles estados que tem a pena de morte, e eu falava justamente que foi a surpresa para nós, agora 2 semanas atrás, que o estado da Louisiana foi o 16º estado a abolir a pena de morte. Então, atualmente, nos Estados Unidos só temos 34 estados com pena de morte. Ainda é muita gente morrendo. E há estados que matam com uma agilidade muito grande, como o caso do Texas. E há outros estados que matam. Existem mais de 1.000 pessoas condenadas à morte hoje nos Estados Unidos, aguardando essa pena máxima. Mas os Estados Unidos é um país que tem 70% de uma população evangélica, que portanto presume-se que o evangélico seja um cristão, e se ele é cristão, ele ou respeita o ensinamento do Cristo, a lição do Cristo, ou ele é uma brincadeira, uma pilhéria. E nós sabemos também que, embora o indivíduo não puxe o gatilho, ele não ligue o gás, ele não ligue a cadeira elétrica, ele não aplique a injeção letal, desde que ele aceite essa pena, mesmo em silêncio, ele também matou. Esta é a grande realidade da lei natural. Quando você, em silêncio, aceitou que o outro fosse morto, não sou eu que estou fazendo, é o governo que está fazendo. Então você assume também essa responsabilidade perante a lei divina, perante a lei natural. Essa é uma realidade que o Espiritismo esclarece com uma tranquilidade muito grande, o que é muito bom, para que ninguém seja enganado. Eu não sabia. O Espiritismo quer que todos saibam os prós e contras, o que é certo e o que é errado. E você depois individualmente escolhe, mesmo porque nós descobrimos na Casa Espírita, através desse ensinamento maravilhoso, de que o pai não paga pelo filho, a mãe não paga pelo filho, o filho não paga pelo pai. Então, cada um de nós recebe segundo o seu próprio merecimento, aquilo que fizer. Entretanto, nós sabemos que a humanidade ainda está repleta de seres cobradores. A China, por exemplo,
mata anualmente, em média, 1.500 pessoas. É uma população gigante, evidentemente. Mas há uma quantidade de mortes extraordinária. Pena de morte é como se fosse matar galinha, né? É uma coisa absurda. Embora a Índia, a China, sempre foi tido como um país, uma nação muito grande, materialista, nós sabemos que existem também budistas ali, islamitas, e todos aqueles que aceitem, saibam eles que aquilo ali é contra a lei divina, ou não saibam, desde que eles aceitem, eles na verdade assumem uma certa responsabilidade, uma grande responsabilidade pela morte de uma pessoa. Então, nós sabemos então que a nossa caminhada tem sido lenta, mas nós estamos melhorando, efetivamente, estamos melhorando. O Papa já pediu perdão pela Santa Inquisição, né? E também é um país matador, né? Os Estados Unidos já diminuiu, tinha 48 estados, nós temos 34 com pena de morte. Então, a legislação americana, como já falei, é estadualizada. Então, depois que o juiz decidiu, o tribunal manteve a pena do juiz, o indivíduo só pode recorrer ao governador do estado. E há governadores que continuam ainda, embora sendo eleito por todos, portanto ele está fazendo a vontade do povo do seu estado, ele continua como aqueles imperadores romanos, né? Quando não tem mais a quem pedir, ele põe o dedo para baixo, você não tem mais a quem pedir. Então, o Estado, nesse momento, passa a ser o maior algoz. Depois que o indivíduo cumpriu uma pena de 10 anos, 12, 15, esperando, recorrendo, aí o Estado diz, agora não tem mais jeito. E marca o dia, hora, minuto e até a forma como você vai morrer. Então o Estado, nesse momento, passa a ser 1 milhão de vezes pior do que o bandido que mata na esquina. Porque ele marca um horário para você morrer sob ordem do Estado. E até como um matador, recebendo dos cofres do Estado para matar aquele dia. Então, se nós formos dar uma olhadela nas formas de morte, nós temos a morte natural. Morte natural que provém de doença, de velhice, né? Todos nós, naturalmente, vamos a esse momento, não há dúvida. Vemos, por outro lado, que a pena é uma reação natural do direito do ser humano, né? Agora, a pena capital, efetivamente, é uma pena de cobrança dos espíritos que ainda são obtusos, que ainda não sabem para que existe a vida física. Pena de morte é pena capital, é pena aplicada pelo Estado. E as formas de morte, já falei, natural. Além da morte natural, nós temos também uma forma de morte que é o aborto, que é analisada pelo Espiritismo também, né? Um aborto que é a interrupção violenta de uma gestação. Mãe se reconhece grávida e existem 3 formas de aborto. Existe o aborto ovular, lembra de ovo, ovular, e até um mês, se a mulher abortar, então nós temos a morte. Aquele era o ser que vinha, dali ele voltou. Por isso que muitos espíritos são efetivamente recalcitrantes e fazem com que várias vezes durante a existência ele está para retornar à vida física e ele se acha despreparado e aí acontece o aborto. Mas temos também o aborto embrionário, que quando acontece da mulher perder o filho, que é a morte do embrião, com até 3 meses de existência. E de 3 meses a 9 meses, nós temos a morte fetal, que é a morte do feto. Ele às vezes está completo já, e ela espera que seja por ações as mais variadas, quedas, acidentes, ou então
por provocação mesmo. Além dessas mortes, a morte natural, a morte do aborto, nós temos também a eutanásia. Todo mundo já ouviu falar da eutanásia, que alguns chamam de boa morte, né? Essa boa morte, que boa morte? A morte não é boa, nós temos que viver o quanto puder. Estamos doentes, estamos no fim, né? Mas temos que viver mais, porque nós estaremos nesse momento aprendendo e também ensinando aqueles que estão à nossa volta. Você está testando, não porque você queira, mas por uma força natural. Aqueles que estão à nossa volta estão sendo testados, estão tendo a oportunidade de fazer alguma coisa, de se redimir, de praticar um ato bom. A eutanásia foi usada durante muito tempo e ainda é usada em lugares distantes para identificar com a herança do pai velho, da mãe velha, da avó, do tio, etc. Não pode deixar que eu cuide com muito carinho e de noite dá um chá, que é o chá da meia-noite. E depois ele vai para o abraço, né? Que é o que ficou daquela pessoa. Mas essas são as mortes que nós conhecemos. Além disso, nós temos o suicídio, que é quando o próprio indivíduo dá fim à morte. São essas primeiras formas de morte. Ele dá fim. Tem o suicídio direto, em que o indivíduo toma veneno, dá um tiro no coração, né? Se joga dentro do mar, se joga na frente do mundo, enfim, nós sabemos o que é suicídio. É um espírito desequilibrado, ele está sob obsessão. Sempre que alguém faz isso, está sob obsessão, sem dúvida, né? Precisa de um tratamento sério, espiritual, além do tratamento médico em determinadas circunstâncias para equilíbrio. E temos também o suicídio indireto, que é praticado por muitas coisas que nós fazemos com tanta tranquilidade. Comemos demais, bebemos demais, fazemos sexo sem parar, entendeu? Fazendo regimes excessivos, é isso? Tomamos drogas. Então esse é o suicídio indireto. E depois dessas formas de morte, nós temos ainda os chamados homicídios. Homicídio, que é a morte de um ser por outro ser. Isso assim, morte de um homem por outro. Eu sempre falo, morte de um ser por outro, porque eu sempre acho que essa linguagem que nós utilizamos através dos livros não corresponde à realidade. Eu não gosto de falar o homem na terra, o homem importante, o homem elegante, o homem sábio, etc. Não é o ser humano. Senão você não esquece das mulheres, que são os seres mais importantes da terra, não há dúvida, não é? Pois bem, nós temos o homicídio, que pode ser doloso quando eu quero resultado, seja por maldade, seja por vingança, seja numa briga, enfim, em qualquer circunstância. Eu tenho consciência que eu posso matar e eu faço aquilo. Tem aqueles espíritos recalcitrantes, cobradores, eu faria 2, 10 vezes. Quem mais aparecesse eu mataria. Isso é o chamado homicídio doloso. E tem também o homicídio por ato culposo. E quando você não faz por negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, preguiça. Quando o indivíduo você podia ter cuidado, mas você foi muito preguiçoso, permitiu que o outro morresse. Então você não queria matar o outro, mas pela sua inércia, você permitiu que alguém morresse. Imprudência. Você não é habilitado para um determinado, você não sabe fazer uma operação, né? Você não sabe cuidar da criança, você não sabe cuidar de gente afogada, você é perito, você não pode cuidar. E em razão da você ser afoito, embora sem preparo, termina ocasionando a morte de alguém. Nós temos aí o chamado homicídio. E tem o homicídio também culposo por imprudência, falta de cuidado, falta de atenção. Deveria estar ligado e você se desliga. Nós temos esta realidade também. Com isso nós verificamos que a pena capital é aquela pena aplicada pelo Estado. O Estado não é, claro, nos Estados Unidos é aplicado pelo Estado como unidade federativa. Mas quando a gente fala em Estado,
fala em Estado como organização política maior. Então, cada país que tem sua estrutura é um Estado independente dos demais. E já verificamos que são muitos países que matam, mas eu falei de dois que matam com muito mais frequência, que são a China e os Estados Unidos. Um que chamava um país ateu, comunista, materialista, e um outro religioso. Então você vê que seres humanos em dois lugares diferentes, matando da mesma forma e achando que aquilo está certo. Né? E as formas de pena capital, as mais antigas, são cada estilo que o ser humano inventou através dos tempos. Então, nós já conhecemos a empalação. Né? Empalação em alguns tempos de Roma, eles espetavam uma estaca no indivíduo. Era espetado como se fosse uma salsicha. Então, é empalação. Essas eram as primeiras formas de morte estabelecidas pelo Estado. A lapidação. Né? Indivíduo, até agora tem países que tem lapidação. Tem a moça que ia ser morta a pedradas recentemente, saiu em todos os jornais, então ela é apedrejada. Na Bíblia nós temos experiências que são descritas da morte por apedrejamento, dependendo do fato que você praticar. Né? Temos esquartejamento, né? Esquartejamento feito por carrasco. Nós temos, aliás, um herói nacional, Tiradentes, que foi esquartejado, cortado em pedaços. Tira uma perna para um lado, outra perna para o outro, um braço para um lado, outro braço para o outro, no nosso país. Né? Mas até abro um parênteses, é interessante. Nós sabemos que é uma morte absurda, toda morte é absurda, mas essa, do Tiradentes, lutando para que o Brasil se libertasse de um jugo português, então a polícia, ou as forças da época, é que mataram o Tiradentes. Foram eles que faziam isso. Não era um homem comum, não era um lenhador, não, eram os homens da polícia. E em 1946 o presidente Eurico Gaspar Dutra estabeleceu através de decreto que Tiradentes passaria a ser o patrono das polícias militares ou dos militares. Quer dizer, você vai ser o patrono. É como se ele tivesse sido um herói na época. Ele era chamado de bandido, foi cortado em pedacinho. Veja que a humanidade pratica coisas absurdas e a história está aí para nos contar. Não dá para você fazer com que ele desapareça. A história é maravilhosa. A história é ciência. Também tem ainda morte antiga, morte na fogueira. Temos no caso de Joana d'Arc, quantos miseráveis durante toda a Idade Média foram mortos. A própria Igreja Católica condenou Joana d'Arc à fogueira e depois, já no século XX, pediu desculpas pela morte. Quer dizer, ela morreu como sendo alguém que recebia o demônio, envolvida de demônio, começo do século XV. Certo? E agora reconheceram que ela não tinha praticado nada. Hoje que as pessoas estudaram, já sabem que ela não recebia, não era demônio, ela era uma médium, né? Tinha tarefas definidas, ouvia vozes, então morre queimada. Ainda era mais antigas, suplício de roda. Suplício de roda, o indivíduo era amarrado numa roda grande, esticado, né? Para lá, para cá, e depois era quebrado os seus braços e pernas, e ele morria de cara no sol, todo arrebentado. Mas que pena maravilhosa, hein? Você agora é empregado do Estado para quebrar a perna de gente e ficar de braço e deixar ele morrer lá, aos gritos. E o suplício, além do suplício sobre roda, nós tivemos a decapitação, que chegou até a funcionar muito tempo, na França, com a guilhotina, tá? Ia cortar a cabeça. Essas são as penas estabelecidas pelo Estado. Quer dizer, poder público, com aval, e as pessoas não podiam fazer nada, falar nada. E nós chegamos ao sistema mais moderno de morte pelo Estado. Vimos agora empalação, lapidação, esquartejamento, morte na fogueira, suplício sobre roda e decapitação.
tira a cabeça. E as formas mais modernas, fuzilamento. Né? Então, a maioria dos ditadores tem a sua prática de fuzilar. No paredão, nós tivemos, logo que o Fidel Castro assumiu Cuba, era isso, era paredão. Mas isso não somente aqui. Quando o Shah Reza Pahlavi, que foi imperador no Irã, quando ele foi derrubado, todos os generais que serviram ao Reza Pahlavi foram mandados matar pelo Ayatollah, metralhados, todos eles. Pena de morte, fuzilamento. Mas depois temos o tiro na nuca, que é usado em alguns países da Ásia e também na China, que o indivíduo é amarrado com as mãos para trás, se ajoelha, baixa a cabecinha aqui, e o indivíduo chega e dá um tiro na nuca. Há outros que morrem de pé. Na Ásia também ele fica amarrado, põe um pano no rosto, uma venda, e o indivíduo chega com uma pistola no ouvido e dá um tiro bem no ouvido. São as penas estabelecidas pelo Estado, com todo mundo assistindo. Temos o enforcamento, pendurado na corda. Enforcamento, ainda existem estados americanos que têm isso aqui. Claro que é coisa. Agora, recentemente, nós tivemos pela televisão do mundo inteiro, no Iraque. Lembra-se o Saddam Hussein, que foi o ditador do Iraque? A própria legislação do Iraque o condenou a ser morto por enforcamento. E foi uma coisa triste, porque é o enforcamento visto pela televisão, até com o toque quebrado do osso do pescoço. A televisão pegou até o som. Né? Então, coisas absurdas, estabelecidas como sendo fazendo justiça. Temos também a cadeira elétrica, que o indivíduo é amarrado, né? O corpo é molhado, e ele fica ali amarrado, ele toma uma descarga. Muitos são pessoas muito fortes, tomam 2, 3, 4 descargas. Diz que o ambiente fica até fedendo lá, o couro queimado, não é? E eles matam isso aí também como fazendo justiça. Nós estamos fazendo justiça, o juiz condenou, é a lei, eu não estou matando ninguém. Não é? Câmara de gás, não é aquela câmara de gás que o pessoal gosta de né? Essa câmara de gás é um lugar fechado assim, que eles jogam um botijão de gás e jogam na cabeça do outro. Não, é um negócio requintado, né? Com filetes, ele abre devagarinho, você nem sente o cheiro de gás, vai sentir um adormecimento e foi embora, entendeu? Não sente dor. As menos dolorosas é a câmara de gás, que não é fedido, não é como esse gás de rua, né? Não é como fumaça de carro. E a injeção letal. Injeção letal, agora recentemente, diz que eles fazem uma festa. Tem alguns estados americanos que, quando vai determinado indivíduo, eles vendem souvenir com o nome da pessoa, em tamanho pequenininho, bonequinhos, assim, e o pessoal vai lá, e tomam cervejadas, aguardando o horário, dizem agora, nesse horário. Dizem, troço absurdo, mas existe. E quais são os países que... Mas o caso da morte através da injeção letal é que é estranho. Tem que ser uma pessoa profissional, tem que ser em regra um médico, pode ser um médico legista. E naquele dia, o indivíduo é condenado para as tantas horas receber uma injeção letal. Eles dão primeiro uma injeção para ele ficar um pouco tonto, e é feito de fora, num lugar fechado, tem aqueles canudos, como se ele estivesse colocando gasolina em veículo, né, fininho. Ele aperta aquilo ali, vai dormindo, depois ele dá a injeção final e ele desaparece. Eu imagino um indivíduo que trabalha numa coisa dessa, ele é empregado do Estado, né? E ele é médico legista. Hoje eu tenho que cumprir a minha tarefa, porque eu estou cumprindo a lei, eu não estou matando ninguém. E ele vai lá, aplica a sua injeção, depois lava as mãos, chega em casa, beija a filha. O papai já matou hoje, viu, meu homem? Tá? O bandido não tem mais na nossa cidade, no nosso estado. E ele vai dormir tranquilo. É assim que a humanidade faz, com toda frieza. E a gente
ainda agora pedindo pena de morte. Há pessoas que gostariam. Todo bandido deveria ser morto. Não deveria existir cadeia sobre a face da terra. Tem que soltar uma bomba atômica em cada presídio. E a gente vê que é uma inocência absurda, não é? Muito bem. Mas há uma coisa interessante dessas pessoas que acham que a pena de morte é solução. A gente que defende, eu sempre faço uma pergunta que às vezes é chocante. O espírita tem por natureza aprender que ele deve ser um pouco maleável, deve aprender a perdoar, né? Agora, para aquele indivíduo que defende a pena de morte, eu pergunto: e se o primeiro condenado à pena de morte fosse o seu filho mais querido? Ou a sua mãe? Porque senão ele não pensa, ele acha que bandido é os outros. Meu filho, meu pai, minha mãe, eu sou alguém acima de qualquer suspeita. Então é preciso que eu pense, por isso que o pensamento do Cristo: não se deve desejar ao semelhante aquilo que naturalmente você não quer para si mesmo. Isso é um ensinamento maravilhoso, é extraordinário. Eu não posso desejar algo mal para o outro, porque eu não quero que o outro me deseje mal. Eu não quero que alguém me dê uma facada, portanto eu não dou uma facada a ninguém. Se eu não quero que alguém me dê um tapa na cara, por que eu dou um tapa na cara do outro? Né? Então veja que o ser humano precisa crescer. Claro que nós sabemos que estamos em faixas diferentes como espíritos. Mas é interessante aquela pessoa que defende pena de morte, que ele pense duas vezes antes de fazer alguma coisa. Nós temos uma legislação brasileira que felizmente não tem pena de morte, a não ser em tempo de guerra. Nós tivemos na época da ditadura, felizmente ela já desapareceu. Mas eu chamo a atenção dos senhores para um detalhe. Como é que a pena de morte pode indiretamente acontecer? Os senhores se lembram que há alguns anos atrás nós tivemos o governador do estado de São Paulo, era Luiz Antônio Fleury Filho. Nós tivemos a morte de 111 presos na casa de detenção. E é duro quando a gente descobre que a própria legislação brasileira contemplava a possibilidade de você nunca precisar matar uma pessoa. Nós temos uma legislação que é a Lei de Execução Penal no Brasil, chama atenção, que no artigo 65 tem um inciso que diz que o juiz das execuções, ou o juiz de direito, mensalmente é obrigado a visitar os presídios para saber quais são as condições da prisão. Se ele encontrar alguma coisa falha, aquele preso está doente, está tuberculoso, aquele outro está com AIDS, aquele não tem uma cama para dormir, não tem água, está faltando luz. Se ele encontrar alguma coisa, ele comunica ao diretor e o diretor toma uma providência antes que os presos se revoltem. Se está faltando comida, tudo isso pode ser feito. A mesma Lei de Execução Penal, no artigo 68, estabelece que o membro do Ministério Público, também das varas criminais, das varas das execuções penais, mensalmente deve visitar obrigatoriamente os presídios. Aí ele pergunta: antes das 111 mortes por revolta interna, por isso, queima aquilo, etc., quantas foram as vezes que algum juiz de execução penal ou algum promotor de execução penal foi ver as condições dos presos? Nenhuma! Logo, eles são criminosos. Porque tinham a responsabilidade de visitar e não foram. Só que ninguém da imprensa brasileira escreveu uma linha sobre isso. Todo mundo se pensou. E é lei obrigatória. Se o empregado com falta ao serviço, ele é punido. Se o indivíduo da polícia civil, da polícia militar, do exército, pratica uma irregularidade, ele pode ser punido disciplinarmente. Agora, juiz que tem a obrigação de verificar quais são as condições dos presos que estão em situação miserável, ele não vai lá. Eu tenho nojo, tenho medo. E depois, quando tudo está pegando fogo, manda a polícia meter bala.
e mata 111 pessoas, e depois o soldado que puxou o gatilho é o responsável, e não o juiz que não foi no mês anterior para evitar chacina. É lei federal, não é brincadeira, não é piada, não é bilhetinho, e ninguém fala sobre isso. Pois bem, o Espiritismo é maravilhoso por isso. O Espiritismo diz assim: não leia apenas, não ouça apenas, mas pense sobre o que você leu e o que você ouviu. Meu Deus, é tão perigoso quando você descobre essas realidades. Indivíduos acima de qualquer suspeita e são os principais criminosos, que poderiam evitar e não evitaram. Né? Tá certo? Meus amigos, nós tivemos nessa caminhada contra a pena de morte, contra os presídios. Eu marquei só 3 séculos. No século XVIII, o Marquês de Beccaria, Cesare Monsen, escreveu dos delitos e das penas. Né? E os juristas dizem assim: nós temos o chamado contrato social, que é um contrato de convivência. Né? Para que a gente possa viver em sociedade, precisamos respeitar João, Maria que precisamos respeitar também. Eu tiro seu cabrito, você não tira meu cabrito. Você não invade a minha casa, eu não invado a sua casa, eu não passo a mão na sua filha, você não passa a mão na minha filha. Enfim, isso é um contrato social. Depois vem o Estado e estabelece regras. Né? Aí ele diz assim: mesmo no contrato social de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, não havia autorização para que o indivíduo, ao errar, fosse morto. Era um acordo para a convivência. Mas não dizia assim que se você praticar um erro, você tem que ser morto. Portanto, o contrato social não autoriza a morte de ninguém. Né? E o Beccaria é um indivíduo que diz que a pena tem que ser pública, pronta, necessária, quer dizer, imediata também, a menor pena aplicada possível, e cada uma proporcional ao crime. O que quer dizer? O Beccaria, na verdade, do século XVIII, era um espírito altamente evoluído. Ele estava trazendo luz para muitas mentes obtusas, cegas. Depois veio uma socióloga, uma educadora espanhola, Concepción Arenal, já no século XIX. Ela escreveu um livro que era sobre o presídio de mulheres. Né? Ela é socióloga, e ela dizia o seguinte: não há, veja que o pensamento da professora Concepción Arenal no século XIX, não há criminosos incorrigíveis, mas sim incorrigidos. Ela mostrava que o Estado já naquele tempo errava com todas as suas penas, tá certo? E ela escreveu: as penitenciárias deveriam ser, isso escreveu você Arenal, grandes enfermarias do espírito. Veja a linguagem dela do século XIX. Era uma socióloga. Portanto, ela também é um espírito evoluído. Ela estava trazendo no século XIX. E já no século XX, no começo do século XX, veio o professor Fernando Ortiz. De onde? De Cuba, né? Da Universidade de Cuba. E ele procurou fazer uma análise do Livro dos Espíritos de Allan Kardec com as penas aplicadas dentro da luz da filosofia espírita. E ele próprio fala, o jurista não era espírita, assim, segundo a filosofia espírita, não há espíritos incorrigíveis. Todos são capazes de emendar-se e progredir. Escreveu o professor Fernando Ortiz. Né? Então ele fala até uma coisa interessante. Como é que você pode defender que o indivíduo é incorrigível e matar? Diga assim: se um familiar seu estiver com uma doença terminal, você mata-o antes? Ele fala dessa maneira. Né? Logo, você não pode dizer que o indivíduo que praticou um crime 2 ou 10 seja incorrigível. O Estado talvez não saiba corrigir. Né? Então, ele disse assim: se você tem um familiar doente e incurável, você não vai matar só porque ele é incurável. Você vai cuidar dele até o
últimos destertores. Veja que coisa interessante. São espíritos que viveram em séculos diferentes com a mesma ideia. Mas vejamos o que diz o Espiritismo. O que diz o Espiritismo sobre isso? A finalidade da reencarnação é o melhoramento e o progresso do espírito. Né? E esse melhoramento e esse progresso é para que haja efetivamente a perfeita justiça. Isso é Livro dos Espíritos, cartões 167 a 171. A morte do ser humano por outro ser humano não passa de vingança. A vingança é falta de caridade, é falta de amor, é crueldade, é imperfeição moral. A vida pertence a Deus. Tirá-la é interromper a missão do Espírito na sua evolução. Agora, isso quando é feito por um indivíduo. Agora, quando é feito pelo Estado, nós achamos que não temos culpa. É a lei do Estado, eu não mexo a mão. Mas sempre que você intimamente concorda com aquilo que está errado, você também participa como executor da morte. Então, quando você concorda com as mortes na China, com as mortes nos Estados Unidos, com as mortes no Iraque, com as mortes no Afeganistão, você também é favorável, você também é responsável pela morte. Porque nós podemos matar com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos instrumentos, mas podemos matar em silêncio com o nosso pensamento. Então a pena de morte, efetivamente, é uma excrescência. E eu fiz para encerrar, 3 ideias pelas quais qualquer pessoa de bom senso, e nós somos espíritas, podemos dizer, não somos superiores a ninguém, mas já temos essa consciência. A primeira razão é religiosa e espiritual. Você não pode se dizer cristão e ao mesmo tempo ser favorável à pena de morte. Só porque você não puxa o gatilho, mas é o Estado, porque você está concordando. Quando você concorda, você faltou com a caridade, mesmo em silêncio. É por isso que nós sofremos muito. Muitas vezes, quando menos esperamos, tomamos uma rasteira, uma queda física ou moral, é porque nós devemos. Nós não apanhamos sem merecer. O outro detalhe, por que nós não devemos ser a favor da pena de morte, é por uma questão moral, né, ou social. Quer dizer, o Estado deixa de prover, o Estado foi criado pelo ser humano para prover os bens necessários, trabalho, educação, saúde, etc. Deixa de dar tudo isso aí. O indivíduo, por dificuldades, envolve-se. Ele não tem condições. Aí ele falta com os bens materiais mínimos e com a obrigatoriedade que tem o Estado de dar segurança. Uma polícia correta, um tratamento correto, onde você for, seja respeitado como cidadão e não tratado como um número, como um objeto. O Estado faz isso aí. Não é o Estado, porque o Estado não pensa, é o ser humano que hoje está à testa do Estado, seja no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Que fala-se muito do Executivo, que não se respeita ninguém no hospital, e você fica 10, 12, 15 anos esperando uma sentença no Judiciário. E todo mundo silencia. Então, nós temos muita hipocrisia também, que é uma falha nossa, de todos nós. Mas por esse motivo nós não podemos concordar que o Estado falhe dessa maneira, falhe na prevenção, dando comida, emprego, trabalho, ajudando, saúde, e falhe também com a prevenção, com a polícia, evitando que os crimes aconteçam dia e noite. E depois, quando o indivíduo errou, é só aquele indivíduo que errou que vai pagar com a sua vida, e não o Estado com todas as suas falhas. E a terceira e última justificativa para nos concordar com a morte é justamente ético-jurídica. O Estado, por leis penais, condena quem mata. E o próprio Estado condena a morte. Que contrassenso. Fumar, tomar droga é horrível. Mas traz aí um pacal que eu vou tomar, que eu vou fumar. Quer dizer, é um negócio absurdo. Eu digo para todo mundo, não faça isso, mas eu faço.
Então o Estado é contra a morte. É perigoso, deve morrer, isso é um animal. E o próprio Estado friamente marca a data, daqui a 2, 3, 4 anos, o horário, às 10 horas da noite, em tal presídio, com injeção letal, ou com a descarga elétrica, ou com um químico soltando o gás letal, você morre. Então o Estado é muito mais frio do que o criminoso. E ainda tem gente que aprova isso aí. Veja que nós estamos ainda num campo de experimentação em que os espíritos se revelam nesse momento. Sempre que virem, pode ser um familiar, irmão, pai, mãe, amigo, etc., parente, que defenda a pena de morte, ele efetivamente é um espírito ainda obtuso. Ele, quando não estiver sob obsessão, ele é um espírito cobrador. Bom, foi um retrato rápido sobre pena de morte, que graças a Deus nós descobrimos o Espiritismo e verificamos que com a consciência e a razão nós conseguimos evitar o mal, e temos que orar para que esses países que ainda têm pena de morte possam colocá-las por terra. Então, o livro dos Espíritos é maravilhoso, porque ele nos ensina tudo isso. Eu vou deixar, eu podia falar mais alguma coisa, mas o nosso horário já vai mais ou menos longe. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem gente que vai assim, por que o policial mata, por que o juiz condena, etc. Tem tudo explicação. Pode fazer. Eu queria saber o seguinte, quando uma pessoa nasce, ela naturalmente tem um plano reencarnatório. A partir do momento que essa vida é ceifada através dessa pena de morte, qual é a situação espiritual de quem foi a vítima da pena e quem executou o ato? Pois é, nós sabemos o seguinte, no caso da pena de morte, eu falei antes, que quando o Estado estabelece, é porque a sociedade, através dos seus legisladores, aceitou. Não houve nenhuma revolta da sociedade contra aquilo ali. Portanto, todos nós temos uma certa responsabilidade. E essa responsabilidade será analisada de acordo com a participação de cada um. O indivíduo diz assim, eu prestei concurso para ser carrasco. Então o indivíduo não é obrigado a ser carrasco. Se ele prestou é porque ele efetivamente sente prazer em matar. Só que ele quer ser um matador sem responsabilidade. Pelo contrário, sendo elogiado do seu prontuário. Tal dia ele matou com muito cuidado aquela pessoa. Ganha por produtividade. Exatamente, é produtividade. Esse mês ele matou 4. Né? Então, nós sabemos que efetivamente depende do indivíduo. Quando a gente reencarna, nós temos tarefas que nós pedimos, portanto nós estamos passando por prova. Quando passamos por dificuldades e não reclamamos, mas acreditamos, temos fé, esperança e mantemos a nossa fé de melhoria, nós estamos passando por provação. Quando nós passamos por essas mesmas dificuldades e reclamamos sem poder sair do lugar e temos que realizar aquilo de que não gostamos, nós estamos passando por expiação. O Espiritismo esclarece isso com uma tranquilidade extraordinária. Tem gente que reclama porque levantou, tem gente que reclama porque trabalhou, reclama porque comeu, porque não comeu, porque chegou atrasado. Tem gente que reclama sem estar passando por expiação e ele não pode fugir daquilo ali. Porque se a reclamação mudasse, bastaria ele reclamar um dia e depois não teria mais nenhum problema. Então o Espiritismo nos coloca assim, ao invés de você reclamar, você respira fundo, se dirige com uma prece e diz, vamos para o dia de amanhã, e vai continuando, você vai terminar encontrando a paz necessária e a convivência fica muito mais fácil. Porque você apenas reclamar, porque as pessoas vão chegando, saindo de longe, para longe de você, porque você só reclama e não tem condições de mudar. Eu tenho que levantar às 5 da manhã, dia de chuva, para trabalhar, eu queria ser rico. E no dia seguinte ele faz a mesma coisa, eu chovendo de novo e eu tenho que ir trabalhar. E você tem, porque você tem compromissos materiais, compromissos morais. Por quê? Porque você está passando por uma expiação. Quem reclama e tem que fazer está passando por expiação. Quem assume as dores e sabe que está carregando o fardo, mas tem fé em se modificar, ele pediu aquilo como prova. Está passando
muito bem na prova, vai ser aprovado no vestibular. Uma dúvida que eu tenho, Pois não. ultimamente tem acontecido muito pessoas, às vezes, ficar dias, meses presos e depois descobre que não tinha culpa, né? Tem muita gente sofrendo mais ou menos nesse sentido, assim, né? Pagando assim crimes que não cometeu, enquanto que muitas vezes outros cometeram e não pagam e tal. Agora eu pergunto assim, né? Será que pessoas assim, casos assim, não estaria pagando culpa, que nem o senhor falou, né, dessas pessoas que, embora não pareçam, mas foram culpadas nesses casos assim? Será que não estaria incluído nisso? É possível, normalmente. O que tem é o seguinte: ninguém sofre sem merecer. Ponto. Essa é a realidade. Entretanto, há aqueles indivíduos que praticam falhas, por exemplo, uma falha, um erro judicial é algo absurdo, porque a grande busca do ser humano é pela liberdade. Aliás, é o grande bem defendido por todo mundo. Agora tem muita gente que fala liberdade, mas ele quer o inimigo na cadeia, né? Ele fala em liberdade, mas ele quer o seu inimigo com o pescoço cortado, né? Essa é a realidade. Então, o Espiritismo coloca que não adianta você não abrir a boca e não falar coisa alguma, mas se você pensou, você já cometeu a infração, efetivamente. Então é por isso que aquele indivíduo, às vezes, está passando por uma provação, foi preso, ficou 5, 6 anos, é horrível. Sabemos que ele está passando perante a lei dos homens, está passando por uma injustiça clamorosa. Mas aquele que praticou essa injustiça, seja dolosamente, ou seja culposamente, por negligência, imprudência e perícia, existe muito isso nesses casos, responderão. Se não responder perante a lei da terra, a lei dos homens, a lei do Estado, com certeza responderá esse indivíduo, essa pessoa, esse juiz, esse promotor, essa autoridade judicial, enfim, quem seja, responderá perante a lei divina. Não vê a causa, mas pode dar. Exatamente. Agora, esse que está sofrendo, efetivamente, se ele está sofrendo, ele nunca praticou irregularidade, houve injustiça, ele pode até estar armazenando alguns bônus horas para uma vida futura. Tá? Tem mais? Já chega. Uma coisa que o senhor falou que é até interessante, que o Estado deveria trabalhar essa questão preventiva, que é a lei que na verdade não está acontecendo. Mas se a gente for analisar no caso, assim, a pessoa que foi executada, não sei se a palavra correta, ela acabou assim, ela cumprindo o prazo dela aqui, do trabalho dela, não acabou bloqueando para ela poder ter que voltar, reencarnar. Não sei se eu estou fazendo uma pergunta. Não, exato, não está certo. Se o indivíduo, a morte é praticada pelo Estado, não é isso? Isso. Se ele bloqueia, na verdade, há uma falha. Todos que forem responsáveis por esse ato estão agora em débito perante agentes naturais. Evidentemente que deverão passar por dificuldade. Às vezes o indivíduo é tão grosseiro, o espírito é tão obtuso que ele não sente as dores dele próprio. Então ele é atingido diretamente no filho mais querido, na mãe, no pai, num amigo muito íntimo. Então ele só vai aprender com o sofrimento de alguém que lhe atinja profundamente. Então é efetivamente uma realidade. É possível que o indivíduo não sinta, ele está ainda tão obtuso. Claro que nós estamos progredindo sempre, devagarinho, mas há indivíduos que só aprendem com a dor. E às vezes essa dor não é física nem no corpo. Ele diz: comigo pode cortar o braço, eu não sinto nada, mas não toque na minha mulher, não toque no meu filho, não toque no meu carro, não toque no meu apito. E você é justamente atingido naquele lugar onde você possa ser efetivamente acionado. Meu Deus do céu, isso aí podia ter sido evitado, mas só depois que acontece. Então não há dificuldade. A doutrina espírita, ela sai devagarinho, porque ela não quer pressa, ela não quer que ninguém decore. Isso é um aprendizado natural, e depois que a gente aprende, não há mais possibilidade de desaparecer. Está somatizado no nosso perispírito. Então nós utilizamos muito bem o ensinamento espírita e sabemos que não adianta a gente fazer a coisa nem em silêncio, porque muitas vezes vem a dor, vem o retorno quando nós nem esperamos. Olhamos ao nosso redor: eu não fiz nada, por que é que eu sofro tanto? Por que é que eu perdi meu emprego?
Por que perdi meu namorado, minha namorada, meu marido, minha mulher? Não. Você perdeu efetivamente porque você, se não fez nada agora, fez antecedentemente. E a lei natural precisa se recompor. Você estragou, você tem que recompor. De acordo com o Espiritismo, nós temos que ir contra a pena de morte. Isso. Essa é a teoria, essa é a teoria correta. Quando nós ligamos a nossa televisão, diante de tanta violência que nós vemos, ou quando acontece algo terrível, com um vizinho, com um parente, com uma pessoa mais próxima, mesmo sendo contra, mesmo conhecendo a teoria diante do Espiritismo, vem o pensamento pior possível para aquele ato que aconteceu terrível, que a gente vê na televisão. E o senhor acabou de falar agora que através do pensamento nós também... Isto. Não basta ficar em silêncio e jogando metralhadora energéticas, porque a responsabilidade virá. É a mesma, tanto a expiação quanto... De forma pior ainda, porque você está usando a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito não é essa linguagem física aqui que todo mundo está ouvindo energeticamente. Não é nem um burro que eu dou ou uma pedra que eu jogo, mas é uma linguagem silenciosa, de energia. Essa é a realidade. Então temos que... É a questão do orar e vigiar. Isto, exatamente. É o grande remédio, que, convenhamos, não é fácil. Mas é a luta que nós temos pela frente. Orar e vigiar. Então, ao invés de desejar o ódio e a punição, eu posso desejar que essa pessoa seja acolhida pela sociedade e que ela possa se regenerar da melhor forma possível, que ela tome consciência. Agora foi aprovado, 2 semanas atrás, há um projeto de lei para que aquelas pessoas que mataram o familiar, o pai, a mãe, o filho, para obter esse benefício, não tenham mais direito à herança. Isso é maravilhoso. Tá certo? Essa ideia é maravilhosa. Espero que seja aprovada rapidamente, porque senão nós vamos continuar sendo mortos com uma facilidade enorme. Pode falar. Então, podemos concluir que não é o Estado que erra, e sim o povo. Exato. Infelizmente, porque o Estado não pensa. O ser humano é que faz o Estado. Aliás, a criação do Estado é um elemento nascido da inteligência humana. Então, primeiro foi o contrato social. Vamos ver, vamos brigar, vamos entrar num acordo. Depois, precisamos criar uma entidade que tenha o poder de decidir sobre a nossa vontade, para que evitemos os déspotas, aqueles que querem mandar, aqui mando eu, etc. Não, é o Estado, através da sua legislação, que estabelece. Só que o Estado funciona por intermédio de pessoas boas e pessoas más, pessoas sinceras e pessoas hipócritas, que sorriem, pois não, meu filho, quando você lhe vira as costas, dá um tiro nas costas dele, mata. O Espírito, ele, quer dizer, agiu efetivamente com maldade, mas ele abraça, sorri, pode deixar que eu tomo providência. Quando você sai, se mata esse camarada para não me achar, não me encher mais a paciência. Então, quem faz o Estado são as pessoas. Então, há uma realidade, e os Estados vão melhorando de acordo com a melhoria de cada um dos seus habitantes. Esta é a grande obra. O mundo melhora, sempre mais um indivíduo, mais uma pessoa melhora. Essa é a realidade. Não é de uma hora para a outra. Né? Pode falar. O senhor não acredita que, por exemplo, a pena de morte em alguns países, apedrejamento, o senhor até comentou agora da ignorância dos países. Não diria ignorância, mas grau de aculturamento até de nível de elevação. Não seria isso? Eles terão que viver muitas vidas para aprendizado. E muito sofrimento haverá. Existe a duas formas de nós progredirmos. Uma é pelo amor, pela vontade, né? Pelo desejo de saber, de conhecer, de melhorar. E se você é tão obtuso que não tem interesse, você aprende pela dor, pela pancada, pelo sofrimento. É essas duas formas, não há possibilidade. O filho é tão grosseiro que ele não consegue entender um pensamento, ele aprende depois que ele toma a primeira pancada, ele cai no primeiro buraco, eu não passo mais por ali. Né?
depois que ele cai a primeira vez. Se alguém disser, não vai por aí que você cai, é besteira, não cai, não cai. Aí ele vai e cai, diz, de fato você tinha razão. Só depois que ele apanha é que ele se lembra que ele deveria ter evitado aquilo ali. E assim é o mundo. Essa é a realidade. A pena de morte ela dá para a gente discutir muito, mas nós ainda somos efetivamente espíritos vingativos. Muitas vezes fazemos sair de silêncio até espíritas, né? Agora, é doloroso porque a responsabilidade é maior. Diz o Cristo, a quem mais foi dado, mais será exigido. Se você sabe mais, a sua responsabilidade tem que ser maior. Você não pode se igualar. Eu acho que a justiça da terrena ainda pratica coisas absurdas. Você pega um analfabeto, coitado, tem dificuldade até para entender as coisas e convida o indivíduo, tem dinheiro, te dou R$1.000, você vai lá e abre aquela porta lá. Depois descobre que ali tinha uma bomba, matou, deixa isso aqui lá, esse pacote ali, por favor. Descobre, a justiça ainda condena o indivíduo que colocou o pacote e não aquele que pagou o indivíduo. A pena daquele que pagou é menor do que aquele que praticou, mesmo sendo analfabeto. Existem coisas absurdas que são praticadas pela justiça, mas não é pela justiça como instituição, mas pelo ser humano que ainda não está preparado para distribuir a equanimidade, né? Para fazer o equilíbrio social. Aquele indivíduo que consegue viver é fácil. Agora, conviver é que é difícil. E a nossa luta é para que aprendamos a conviver, mesmo com os opostos, né? Um outro detalhe que eu queria falar, somente estamos encerrando. Os senhores já ouviram falar que esse grito, que só se cuida dos direitos humanos do bandido. Eu vi um deputado falar na televisão, não se cuida dos direitos humanos da vítima. E as pessoas não estudam e não querem saber, eles querem vingança. Aí a gente vai ao direito humano antigo e pergunta, o que é ser humano? Ser humano é todo ser nascido de mulher. Tanto o pior dos bandidos nasceu de mulher, como o melhor dos santos nasceu de mulher. E todos têm direitos humanos, porque é um direito natural. Muita paz a todos. Antes de nós procedermos ao sorteio dos livros, inclusive um deles do professor Ismael, me chamou a atenção uma das perguntas, se o professor me dá licença, Por favor. a respeito do pensamento, quando nós pensamos em algo. Então eu convido a todos para que durante o mês de abril, iniciando já no sábado, dia 2, nós vamos ter um mês, como tivemos no ano passado, um mês espírita. E a oportunidade deste ano de conversarmos com palestrantes que trarão dentro da ciência espírita muitas informações a respeito do pensamento, do que podemos provocar para nós e para os outros com a ação do nosso pensamento. Vai ser muito bacana. Eu gostaria de vê-los todos aqui, porque muitos esclarecimentos serão colocados para todos nós. Bom, vamos então para o sorteio do primeiro livro. Zíbia Gaspareto. Zíbia Gaspareto. Beleza. Quando é preciso voltar? E o número é 4. E o número 4 é Tomás. Aqui está. Depois eu... Agora sim, o livro do professor Ismael, Mensageiros Amnésicos. O número 24 é Giovânia, é isso? Giovânia Pereira. Quem é ela? Não, você não viu. Eu nem reparei no número.
Obrigada. Obrigado. O senhor vai fazer a dedicatória? No final. Depois eles vêm aí. Após o encerramento, o professor Ismael faz uma dedicatória em seu livro. E assim, caros amigos, amigas, novamente convido a todos a fechar os olhos suavemente e a elevar o pensamento. Após esses momentos de reflexão em torno de temas tão importantes, que possamos armazenar em nosso ser as informações que recebemos. Caminhamos adiante para o futuro que nos aguarda, tendo a certeza que Deus, Criador, nos suprirá daquilo que é necessário. Que Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, nos estenderá suas mãos, nos guiando pelos caminhos. E seus veneráveis mensageiros Espíritos do Bem, à nossa volta, nos auxiliando e clareando o caminho que devemos percorrer. Tenhamos todos esta confiança. Seguimos no bem, permanecemos no bem e melhoramos constantemente no caminho do bem. Agradecemos a espiritualidade aqui presente, a Cristo Jesus e ao Pai Criador por mais esta oportunidade. Que tenhamos todos um final de semana de paz e tranquilidade e que possamos ter uma semana próxima muito próspera em todos os sentidos para todos nós. Graças a Deus. Thomas. Thomas. TH, né? TH e Z no final. Com Z? Z. TH com M a Z. Muito obrigado, parabéns pela palestra. Mais um nome? Geovânia. Não é. Muito obrigado.